Lição de número 4. A Igreja e o Reino de Deus. Textuário. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Leitura bíblica em classe, Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmo de número 47, verso 6 e de número 52, verso 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmo de número 22, verso 28. Sobre o seu reino governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino, e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Tópico 1. A natureza do reino de Deus. Subtópico. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmo de número 47, verso 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Daniel, capítulo 4, versículo 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus: a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel, capítulo 2, verso 21. Subtópico 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à natureza, ou seja, não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmos de número 103, verso 19. Subtópico 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele,
e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Número capítulo 23, verso 21. De forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Isaías capítulo 43, verso 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Isaías capítulo 45, versículo 1 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 14. E Gálatas capítulo 3, verso 14. E capítulo 4, verso 28. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Tópico 2. A Igreja e as dimensões do Reino de Deus. Tópico 1 do tópico 2. Subtópico. O Reino de Deus como realidade presente. O Reino de Deus como realidade presente. Nos Evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do Reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Mateus capítulo 12, verso 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Mateus capítulo 12, verso 24. A resposta de Jesus foi reveladora, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 3, 12, versículo 38. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo da compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 3, verso 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas capítulo 17, versículos 30 e 31. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos 8:12, curadas e libertadas do poder do diabo, Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, o reino de Deus está presente. Romanos capítulo 14, verso 17, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva, e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Este é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Contudo, ele
se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus capítulo 13, verso 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 5. Tópico 3. A igreja no contexto do reino de Deus. Subtópico 1. A distinção entre a igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Sobre o tópico 2 do tópico 3. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada e é a eleita de Deus. Efésios capítulo 1, versos 4 ao 6. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios capítulo 3, verso 10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Sobre o tópico 3 do tópico 3. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Atos capítulo 19, verso 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos capítulo 20, verso 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos capítulo 28, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, verso 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo de sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que seu reino não é deste mundo. Conclusão. Nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e dará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus.